Meus caros, hoje é sábado. Vocês pensaram o quê? Que não ia ter mais? Muita gente mandando mensagem, mas não é isso, não. É que eu no carnaval, folia do Momo, né? Rei Momo, várias escolas por aí. E a Isa também teve vários compromissos, mas calma, nós estamos de volta e principalmente ela está conosco, Isa Labate. Como vai, Isa? Tudo bem? Tudo certo, Márcia. Que prazer estar de volta, que já estava com saudades de conversar com você e, que todo mundo e com todo mundo que acompanha a gente no canal também. Ó, primeiro agradecer o Bonadia que mandou esse escudo. Olha aí que legal. Sociedade Esportiva Labate para o seu time, né? Seu Gostei, time, você gostou? gostei, ficou Aí, ó, bonito. eu vou mandar fazer ele pequenininho para a gente colocar aqui, tirar essa cara feia que tá aí, ó, em cima e colocar o escudo aqui em cima, tá bom? Eu vou pedir pro amigo fazer para mim porque eu sou péssimo nisso. Se eu for fazer agora, vai dar ruim. Muito bem. Olha, é isso aí. É isso aí. Estamos juntos aqui. Semana da Sociedade Esportiva Palmeiras. Rapaz, que semana, né? Que Começa com semana. a segunda-feira, né? A classificação para a final. Palmeiras e São Paulo. Não te ouvi ainda sobre isso. Um pelinho para a gente avançar, porque amanhã tem derby e segunda-feira começa a Libertadores com o sorteio. Mas calma, vamos chegar lá. Vamos falar da semana. É assim, ó. O Massa separou os seguintes temas: Tá. Palmeiras e São Paulo, a contratação do Lucas Evangelista, certo? Um Uhum. pitaquinho da estreia de Vitor Roque. Então vamos começar com Palmeiras e São Paulo, você falando um pouquinho do jogo. Vamos lá, começando por Palmeiras e São Paulo. Bom, que semana para o palmeirense, né? Que começa justamente com esse jogo. Depois, para o palmeirense que ficou secando ali o Corinthians também, ficou feliz na quarta-feira. Mas falando do jogo do Palmeiras, Palmeiras e São Paulo é sempre um jogo muito físico, mais truncado, né? E foi realmente assim. Eu achei que o Palmeiras foi bem sólido, não sofreu, assim. O São Paulo teve ali uns dois ataques, talvez. Eu acho que no começo do jogo, na verdade, o São Paulo conseguiu impor mais a sua estratégia. Depois o Palmeiras conseguiu se organizar. No segundo tempo, praticamente não sofreu, conseguiu controlar o resultado. Falando sobre o pênalti, que foi a grande polêmica da semana, né? Eu também acho que não foi pênalti, sendo sincera, né? Mas acho também que eu entendo que a partir do momento em que você tem o VAR, é claro, o VAR poderia ter interferido, deveria ter interferido, e foi um lance que definiu, no fim das contas, a classificação do Palmeiras, mas eu acho que a reação foi completamente desproporcional, né? Eu não me lembro, não me recordo de, em outros momentos, a reação ter sido tão grande como foi depois desse lance na segunda-feira. Infelizmente, a gente fala muito sobre arbitragem. Os árbitros, eles erram para todos os lados, né? Não é só para um lado. Então, acho que é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente reconhecer quando há um erro que favorece a nossa equipe e também é importante que reconheçam quando há um erro que favorece a equipe adversária. Então, assim, eu acho que a questão da arbitragem precisamos melhorar a arbitragem como um todo. E não, a arbitragem favoreceu o Palmeiras porque sempre é assim. Eu ouvi muito isso, né? Lá no Allianz Parque, a arbitragem sempre é favorável ao Palmeiras. Eu acho que esse é um discurso muito raso e que diminui os feitos do Palmeiras durante todos esses anos, todo o planejamento, todo o trabalho da comissão técnica. O Palmeiras hoje, agora a gente falou muito no começo do ano, né, que o Palmeiras ainda estava devendo um pouco, mas o Abel não estava colocando o time titular. Agora a gente começa a ver a cara desse Palmeiras, um Palmeiras que tem elenco, agora sim tem elenco, com a chegada do Evangelista que a gente vai falar também, aumentou aí o seu elenco, um cara experiente, um cara que vem para somar nesse time do Palmeiras. Então é isso. O lance foi polêmico, acho que não foi pênalti, mas o Palmeiras não tem nada a ver com isso no fim das contas. Acabou passando de fase, vai fazer uma final justa contra o Corinthians, porque eu acho que o Palmeiras foi melhor do que o São Paulo, foi melhor do que o seu adversário, conquistou os direitos de jogar em casa por conta da campanha que fez na primeira fase, melhor do que a do adversário, né, do São Paulo. Agora vai jogar o primeiro jogo em casa contra o Corinthians e o segundo jogo lá fora, porque o Corinthians teve melhor campanha.
Muito bem, então você vai deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal, minha gente, porque esse canal tem 700 mil visualizações nos últimos 28 dias. Eu agradeço muito a todos vocês, agradeço mesmo a todos os meus parceiros, aqueles que estão comigo aqui no canal, e dizer que nós temos espectadores únicos, 160 mil e 88 mil inscritos. Significa que, poxa, tem uma margem muito grande aí de crescimento, tá? Essa semana eu falei sobre essa questão dos jogos no Allianz e tal, isso diminui inclusive o feito de quem vence o Palmeiras no Allianz, né? Sim, Porque fica uma coisa totalmente sem sentido. Lembrando que o Palmeiras perdeu o ano passado tudo que era mais importante dentro do Allianz. Flamengo, isso. Botafogo, Copa do Brasil, Libertadores e o jogo contra o Botafogo, que era só empatar, que o Palmeiras teria a chance de ser campeão brasileiro. Mas enfim, vou seguir nessa porque também é uma discussão que não acaba. Porém, você conhece a cigarra e a formiga? Já ouviu falar disso? Não? Conheço, já ouvi, já Pois ouvi. é. Pois é, a formiga passou o verão inteiro trabalhando, 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 e a cigarra a cantar, linda e formosa e tal. Quando chegou o inverno, minha querida Isa, a, a cigarra bateu na porta da formiga. Querida formiga, eu tô com frio, tô com fome, não tenho nada para comer. E a formiga perguntou à querida cigarra: Ó, minha querida, você estava fazendo o quê no verão? Ela falou: cantando. Então vá cantar, ué. Então, cara, essa questão do Palmeiras com Santos, São Paulo e Corinthians é muito clara. Não dá para saber se vai ganhar, se vai ser campeão, se vai ter mais título. Agora, é inegável que hoje nenhum dos outros três clubes grandes de São Paulo tem o que o Palmeiras tem. Porque no verão trabalhou muito. Veja, É só isso. nós sabemos o que é ver o estádio e o clube social no chão. Nós vimos. A gente não sabia o que ia levantar, se a W Torre ia ter condição de pagar, de fazer a obra, se o estádio ia estar de pé, como que ia ser, rebaixamento, enfim. Então, cara, a vida é assim, é cíclica. Ao contrário de você, que vai ser sempre bela, eu já fui mais bonitinho, tinha cabelo, entendeu? Tinha uns negocinhos mais esquisitos, enfeitava um pouco mais. Agora já não tem mais jeito, larguei mão. Então, eu tenho essa fábula na minha vida e serve para o Palmeiras. O que, que você acha? Não, eu acho que é isso mesmo. O Palmeiras, para chegar onde chegou, realmente precisou trabalhar e foi um trabalho de formiguinha, né? A gente viu o Palmeiras construir o seu estádio, a gente viu o Palmeiras ter que enxugar bem o seu elenco, sua folha salarial e quase cair lá em 2014, né? No ano de estreia, inclusive, do estádio. A gente viu o Palmeiras se reformular aos poucos, arrumar de fato a casa com as direções que foram entrando, né, ao longo desses últimos anos, começando ali pelo Paulo Nobre, depois veio o Gagliotti, agora a gestão da Leila Pereira. Então, foi um trabalho de formiga para o Palmeiras hoje ocupar o espaço que ocupa, não somente no futebol nacional, mas no futebol sul-americano também, no futebol internacional, né? O Palmeiras agora chega, por exemplo, a sua décima participação consecutiva em Comebol Libertadores, coisa que nenhum time brasileiro conquistou, né, na história. Então, esse trabalho ele foi construído. Né? Hoje a gente vê o Palmeiras tá onde está porque realmente o Palmeiras trabalhou para isso e não dá para a gente diminuir isso. Feito. Você achou o que da estreia do Vitor Roque? Eu gostei. Eu acho que, claro, ainda ele vai se entrosar, né? Mas eu gostei da personalidade dele. Querendo ou não, ele que tá ali no lance do pênalti, né? Ele que força ali o pênalti. Ele deu um passe absurdo, né, pro Facundo Torres. O Facundo Torres acaba perdendo o gol, mas já dá para ver um pouco da qualidade. Eu acho que foi uma baita contratação. Agora ele se entrosando, né, treinando mais com o time, acho que vai realmente agregar muito. E aliás, menção honrosa aqui ao Emiliano Martinez e ao nosso Rudiger de Palestra Itália, né? O Mikael, os dois jogaram muito também. Duas contratações que não foram tão badaladas como a do Vitor Roque, mas que são gratas surpresas e encaixaram muito bem na equipe do Palmeiras. Perfeito. Bom,
Caminhando na semana do Palmeiras, tivemos então ontem, né, aquele encontro lá na federação com os Uhum. treinadores, os árbitros, né? O Klaus vai apitar o primeiro jogo e o Candançan vai apitar o segundo jogo, Palmeiras e Corinthians. Falando um pouco do jogo em si, do jogo de amanhã, Isa, qual que é a tua visão? Como é que chega o Palmeiras? Como é que chega o Corinthians? Fala um pouquinho pra gente. Olha, os dois times chegam em situações completamente opostas, essa é a verdade, né? Apesar do Corinthians ter tido a melhor campanha da primeira fase, a eliminação na Libertadores pesa muito. O Ramon Dias chega pressionado, né? Muito se fala que se o Ramon Dias perder esse título paulista, ele cai. Então é um jogo de vida ou morte, coisa que não vai acontecer no Palmeiras. Se o Palmeiras perder o título para o Corinthians, claro que vai ser ruim, porque se perde um título para o seu arquirrival, mas não vai mudar nada no trabalho e na estrutura do Palmeiras. Hoje o clima do Corinthians é um clima muito mais tenso. O clima no Palmeiras está muito mais tranquilo, posso dizer que sim, está bem mais tranquilo. E é isso, assim, o Palmeiras chega com uma tranquilidade maior. Eu imagino que o Palmeiras vai ter algumas mudanças no seu time titular em relação ao jogo contra o São Paulo, porque o Piquerez, apesar de ter sido relacionado, né, ele não começou como titular, então eu imagino que ele volte a ser titular. Tem o Gustavo Gomes, que infelizmente se machucou, não vai ficar à disposição. Então a zaga vai ser aquilo: Murilo e Mikael. Acho uma zaga legal, consistente. Acho que o Palmeiras pode jogar muito bem e precisa fazer o resultado nesse primeiro jogo. A galera tá feliz da vida com o Mikael, né? Que ele tem cara de mal, não sorri e usa chuteira preta. Já pegou, né? Aí É o o povo gosta. Raiz. É isso aí. Esse negócio de raiz aí é uma coisa que é esquisita, né? Porque tem coisa que é antiga e velha, como eu, modéstia à parte, sou bom no que faço, mas tem coisa velha e antiga que não é bom, né? O pessoal fala do palestra do Parque Antártico, eu amava o Parque Antártico, eu ia lá direto. Mas, amigo, ô Isa, você me perdoa a indiscrição, mas eu ia lá, sentava naquele cimento lá, e o cimento tinha umas pedrinhas, que não saía, desculpa aí, não sei, não fica constrangido. A minha bunda ficava toda marcada, meu, porque eu sou gordo, aí fica aquele negócio, um negócio terrível. Pô, melhorou muito, né? Melhorou Claro. demais. Bom, é isso. É o seguinte, meus caros, temos mais sugestões para o time da Isa. Vem mais para cá um pouquinho, que assim você não fica com o símbolo na cara aí. Só Aqui, um pouquinho. aqui, Do outro lado, não, aqui. do outro lado, do outro lado, pro outro lado. Assim? Mais um pouco. Aê, boa. Aí. Ó, você vai ter que escolher aqui a sugestão Hum, dos nossos queridos ouvintes, telespectadores, internautas, sei lá eu como chamar a galera, os YouTubers que estão conosco, hein? Só um que eu já escolhi. Você não vai poder escolher, tá? tá bom. Vamos lá. O Manga tem o Eduardo Arroz, esse eu vou deixar passar, João Leite, Alfredo Mostarda e o Juca Baleia. O Juca Baleia é meu, pode Tá esquecer, bom. pode escolher outro aí, Olha, são bons nomes, hein? São não bons é? nomes. Mas eu vou. Atenção para o meu critério. Eu vou escolher Eduardo Arroz, porque arroz não pode faltar na mesa do brasileiro, né? Boa, Fundamental. Então, vou de Eduardo Arroz. é isso. A gente está montando o time da Isa com nomes diferentões no futebol brasileiro. E é isso. Bom, tem o clássico amanhã, Palmeiras e Corinthians, e ticamos, passamos por ele. E segunda-feira, eu costumo dizer, o ano começa, né? Porque tem o sorteio da Libertadores da América. Ah, antes disso, vamos falar do Evangelista, né? Deixa eu falar um negócio Sim. para você aqui, ó. Olha o time, eu estou colocando aqui esses caras na reserva, mas é o Abel que vai decidir, tá bom? Então vamos lá. Lomba no gol, Mike na direita, aí na zaga tem o Bruno Fux, Mikael, ainda tem o Naves e o Benedetti. O Naves deve sair. Do lado esquerdo, o Vanderlan, falando só os reservas. Para a camisa 5 tem o Aníbal Moreno. Camisa 8 o Lucas Evangelista, que chegou. Camisa 10 tem o Maurício. Olha só. Do lado direito tem, além do Estevam, tem o Facundo. Do lado esquerdo tem o Felipe Anderson. E como centroavante tem o Lopes. Eu ainda, Flaco, né? Ainda estou colocando os garotos aqui.
né? Como o Alan, como o Thales, como o Benedetti, que são Uhum. Figueiredo, jogadores que vão, né, compor ainda o Giai, Luigi. Luigi e o Giai na lateral direita ali. Cara, deu uma bela de uma encorpada no time, no elenco, não deu não, Isa? Demais, demais. Para você ver o que faz de diferença trazer algumas peças pontuais, mas que realmente encaixam, né, nas necessidades do elenco. A gente falava tanto de um camisa 9, veio o Vitor Roque, um cara ali para de repente ser reserva do Rafael Veiga e não diminuir, né, essa qualidade no meio-campo, né? Ou ser alternativa também para o Maurício. Enfim, o Maurício que estava muito bem, infelizmente se machucou. Então, eu acho que esse time. Você vê, você falou aí do, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Você falou do Aníbal Moreno na reserva. Aníbal Moreno, que no ano passado era titular incontestável. Então, realmente, assim, um elenco robusto. Já aproveitando, falando do Evangelista, gosto muito dessa contratação, principalmente pensando no elenco. É um jogador mais experiente, um jogador que, para mim, assim, junto com o Léo Ortiz, eles eram os dois líderes e os dois jogadores diferentes do time do Bragantino. O Léo Ortiz acabou saindo para o Flamengo e a gente viu que está comendo a bola, né? E eu acho que o Evangelista vai cair muito bem nessa equipe do Palmeiras. Até estava vendo um Instagram de torcedores do Bragantino falarem que realmente, assim, eles já esperavam que o Léo Ortiz e o Evangelista saíssem em algum momento. O Léo Ortiz foi e agora chegou a vez do Evangelista. Eu, inclusive, fiz uma entrevista muito legal uma vez com o Evangelista para o canal do Red Bull Bragantino, né? Que eu tinha um quadro lá bem legal, que eu ia na casa dos jogadores, uma coisa mais, né, para Olha que legal. mostrar. Era bem legal para mostrar a vida deles, né? Fora dos gramados, conversar sobre várias coisas. Eu fui à casa do Lucas Evangelista e foi muito legal. Ele é um cara assim bem legal, um cara de grupo. Torço muito para que ele dê certo e acho que vai dar. Perfeito. Bom, quem sabe, né? O canal cresce aqui bastante e a gente. Pô, que legal esse quadro. Você me deu uma bela ideia, hein, Isa? Quem Muito sabe no legal, dia que Márcia. tiver, no dia que for a Massa Produções, né? A gente vai conseguir fazer isso. Pô, Era seria. bem legal. Aliás, É, convido se alguém quiser assistir, tem lá ainda. E com ele foi muito engraçado, porque a gente falou, óbvio, da vida dele, né, em campo, ele jogou na Europa, mas aí eu abria o armário dos jogadores, então via as roupas dos jogadores. Ele me contou que foi de comédia romântica, a gente morreu de dar risada nessa hora. Então, assim, foi bem divertido. Se vocês quiserem assistir, isso aí tá no ar ainda lá no canal do Red Bull Bragantino. legal. E ó, tem mais, hein, ô Isa? Então, segunda-feira faz o seu comercial, sorteio da Libertadores, onde é que você vai estar? Conta pra gente, como a Sim. gente pode te ver. Explica aí. Vamos lá. Para quem não sabe, eu também produzo conteúdo para os canais oficiais da Libertadores da Sul-Americana. Então, no dia do sorteio, estarei comandando uma live no canal oficial do YouTube da Libertadores a partir das 7h15 da noite, antes do sorteio, para a gente fazer uma prévia, né? Dar uma olhada nos potes, explicar um pouco de como vai funcionar o sorteio, falar um pouco dos times também, né? Porque tem muitos times. Esse ano, assim, a gente tem alguns argentinos tradicionais, apesar do Boca Juniors ter ficado de fora. Tem alguns times casca grossa nos outros potes aí que podem cair com o Palmeiras. Dá tanto para o Palmeiras ter um grupo bem tranquilo como um grupo bem difícil, com o Estudiantes da vida, um Vélez, enfim, um Bahia que vem no pote 4. Então a gente vai fazer essa prévia. E aí, 8 horas começa o sorteio lá, diretamente da sede de Luque, no Paraguai, da sede da Comebol. E aí, acabando o sorteio, a gente volta também para comentar rapidamente o que aconteceu com os brasileiros, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. Perfeito, então, Isa. Isso aí, a semana do Palmeiras com a Isa Labate neste sábado. Que você tenha um ótimo fim de semana. Nos vemos no sábado que vem e nos falamos também durante a semana, claro. Muitíssimo obrigado, Isa. Valeu, hein? Eu que agradeço, Massa. A gente está junto, então, aqui na próxima semana para repercutir o que aconteceu nessa
final, na primeira final, né, entre Palmeiras e Corinthians e muito mais a semana do Palmeiras. E valeu para todo mundo que continuou acompanhando com a gente aqui o quadro até o fim. É isso aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, tamo junto. Semana do Palmeiras com a Isa Labate. Amanhã tem pré e pós-jogo ao vivo, ar vivo aqui no canal, como diria o vô, que tá lá no céu. Ele falava, ar vivo é mais legal, ele falava. Então vamos que vamos. Boa, até mais, gente. Obrigado.